Bom dia, irmãos, graça e paz. Estamos aqui reunidos para dar continuidade à escola bíblica que fala sobre oração. Eu, o pastor, nosso convidado de hoje, o Oguro, o Fernando, são os nossos parceiros da escola bíblica no dia a dia. E vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe nesta manhã, que o Espírito Santo possa falar o coração de cada um e que essa palavra possa entrar para dentro de nós e mudar a nossa vida. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor nesse dia que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos encher com o Teu Espírito, que a palavra que será desfrutada aqui hoje nessa aula, Senhor, possa entrar no coração de cada um de nós, também das pessoas que estão em casa assistindo, que o Senhor possa visitar cada lar, cada pessoa, cada coração, Senhor. Em nome de Jesus, nós nos colocamos à sua disposição, Senhor, para o Senhor fazer o trabalho que for necessário para a tua obra em nós. Senhor, muda o nosso viver, muda a nossa maneira de ser, que nós possamos realmente estar ganhando a palavra de Deus a cada dia, estar meditando na palavra de Deus e que isso possa transformar a nossa vida, e que possamos dar bom testemunho do seu nome. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Agora nós vamos estar louvando ao Senhor nesta manhã. Bom dia. Bom dia. Que Deus possa abençoar você nessa manhã. Que você possa aprender muito do Senhor nessa escola dominical abençoada da nossa igreja. E nesse momento de louvor e adoração, você possa entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Você foi chamado pelo Senhor para um propósito grande, então as coisas cooperam para o seu bem. E a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós, ele ora por nós até com gemidos inexprimíveis. Então muitas vezes nós não sabemos como orar, nós na verdade não sabemos nem mesmo o que precisamos. E o Espírito Santo sabe. Então que nessa manhã, nesse momento de louvor e adoração, que você possa permitir que o Espírito Santo encha a sua vida, encha a sua casa, sua família, e que você possa louvar ao Senhor, permitindo que o Espírito Santo ore aquilo que você realmente precisa, na sua família, na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Ti. Espírito
Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou sentindo, mas Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Pai querido, Deus de amor, que nesta manhã, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa interceder em nosso favor, Pai. Consola os nossos corações, Pai, que o Senhor possa levar ao coração de Deus aquilo que realmente precisamos, Pai. Tudo aquilo que precisamos do nosso Pai Celestial, Pai. Pai, em nome de Jesus, enche-nos com a Tua presença, com a Tua graça, com o Teu poder. E que essa escola dominical nos enriqueça com o Teu conhecimento, com a Tua graça e com o Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu estudo, em nome de Jesus. Dando continuidade ao assunto da oração, que foi no último domingo, na última aula, gostaríamos de convidar os irmãos para que abrissem a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 26. Nós vamos desfrutar do versículo 41. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 26, versículo 41. A palavra de Deus fala assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Repetindo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que o Senhor quis falar para nós nessa passagem? Que nós precisamos fortalecer o nosso espírito. Porque a palavra de Deus fala que tem uma briga constante entre carne, e a carne milita com o espírito o tempo inteiro. Ela guerreia com o espírito o tempo inteiro. Então vai vencer dentro de nós quem a gente alimentar mais. Se eu sou uma pessoa que alimento mais a minha carne, não oro, não desfruto da palavra, a minha carne sempre vai vencer. E onde que Satanás alcança a vitória? Na nossa carne, né? Então nós precisamos orar. Quando nós oramos, nós fortalecemos o quê? O espírito, né? Nós fortalecemos o nosso espírito humano, que a gente deixa com que o Espírito Santo de Deus entre para dentro do nosso espírito humano e faça morada. Aí nós somos fortalecidos, né? 1 Tessalonicenses 5, 23 deixa claro para nós que nós somos homens tripartidos, né? Paulo fala sobre a salvação do corpo, da alma e do espírito. Então nós precisamos fortalecer o nosso espírito, para deixar que ele governe a nossa vida, né? A nossa vida espiritual ela precisa ser governada pelo Espírito de Deus. E ninguém consegue vencer a própria carne sem fortalecer o espírito. E como que eu faço na prática para fortalecer o espírito? Orando a palavra, meditando na palavra, lendo a palavra, né? Servindo na vida da igreja. Porque quando nós servimos os irmãos, nós estamos servindo ao próprio Deus. Porque se eu não amo, não sirvo aos irmãos que eu vejo, eu vou servir a Deus que eu não vejo, né? Então nós precisamos realmente dar prioridade para as coisas do Espírito. Não é fácil, porque se fosse fácil, a gente não precisava fazer esforço. E além de não ser fácil, ainda tem o inimigo de Deus, que faz de tudo para nos tirar da presença do Senhor. Tem as distrações no mundo de hoje, televisão, internet, isso tudo tem um lado bom que a gente pode usar a favor de Deus, mas tem um lado ruim também, que pode ser usado pelo inimigo de Deus para quê? Para nos distrair. Então nós precisamos realmente, como Paulo fala, que tem essa guerra entre o espírito e a carne, nós precisamos realmente fortalecer o nosso espírito, porque ele é que precisa vencer essa batalha, porque senão nós não vamos conseguir. E a oração é uma arma que nós temos para nós fortalecermos o nosso espírito.
E continuando o assunto, vamos abrir agora a palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 7, versículo 25. Mateus, capítulo 7, versículo 25. Fala assim, ó. Vamos ler o 24 também. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então, olha só, quando nós somos pessoas que a gente alimenta mais o lado espiritual, que a gente ora, pessoas de oração, nós estamos nos fortalecendo espiritualmente. E essa fortalecer espiritualmente é para quê? É para quando? Além de nos aproximar de Deus, também vai nos dar força para a gente enfrentar as tempestades da vida. Porque a palavra de Deus, ela fala que o sol nasce sobre o justo e o injusto. Então a luta vem para todo mundo. As dificuldades, né? Pega a Covid o crente e o não crente, né? Morre o crente e o não crente. Sofre o crente e o não crente. Mas e como que eu vou me fortalecer diante disso? Eu oro, o Senhor me dá força no meu espírito, aí vem a dificuldade e eu vou conseguir passar pelaquela dificuldade, por quê? Porque o meu espírito está fortalecido. Não é esse evangelho fácil que tem sido falado por aí, que quando nós aceitamos o Senhor, a gente não tem mais problema, a gente não adoece, a gente não perde emprego. Parece que até a porta ficou mais larga, né? Mas não é, a porta é bem estreita, né? Então não tem esse negócio do evangelho fácil. O evangelho de Cristo é tomado por luta, o reino é tomado por força. Então, essas lutas vêm para todo mundo. Mas por que tem gente que tomba pelo caminho até na fé? Porque não estava enraizado devidamente no Espírito. A palavra de Deus lá em Salmo 92 fala que o justo florescerá como a palmeira. A palmeira é uma das árvores que pode vir a tempestade, o furacão que for, que ela não é arrancada. Ela dobra, ela deita até no chão, mas ela não quebra, né? Então nós precisamos ser dessa forma, como a palmeira. E algumas características da palmeira, ela tem a raiz profunda. Nós não podemos ser crentes rasos, cristão rasos. Cristão raso é aquele religioso. Ele vai no culto, ele vai nas células, mas ele não tem um relacionamento íntimo com o Senhor. Ele não tem uma vida de oração. Aí na primeira dificuldade que vem, ele sai da presença do Senhor. Então a palmeira, além da raiz dela ser profunda, a raiz dela não tem a característica igual certas árvores, que ela espalha para todo lado. Ela é profunda e ela é assim, na vertical, né? Aí fica mais difícil de arrancar, por isso que ela dobra. Porque ela dobra aqui em cima, mas ela tem muita raiz profunda segurando. E quando nós somos pessoas de oração, irmãos de oração, pode vir a doença, pode vir a dificuldade, a Covid, a gente sofre, a gente até sofre. A gente até dá uma morgada, mas a gente não quebra, a gente não sai da presença do Senhor. Outra característica da palmeira é que ela se adequa em qualquer estação. Você vai em lugar onde o clima é mais frio, tem palmeira. Você vai no lugar onde o clima é mais quente, tem palmeira. Você vai no deserto, tem palmeira. Então nós, como a palmeira, nós precisamos também orar em qualquer estação. Qualquer lugar que nós estivermos. Tem pandemia? Vamos orar. As coisas melhoraram? Vamos orar. Perdeu o emprego? Vamos orar. Arrumou um emprego novo que ganha mais? Vamos continuar orando. Ou seja, em qualquer situação que nós estejamos vivendo, nós precisamos ter uma vida de oração, né? E a palavra de Deus fala assim, ó, portanto, o estudo nosso aqui fala assim, portanto, basta orarmos para encontrarmos forças para vencermos as aflições, sendo uma casa edificada sobre a rocha, como disse o mestre. Então, irmãos, doutrina, teologia, religião, isso não vence as aflições, não vence as dificuldades. O que vence a dificuldade é joelho calejado, é oração,
é relacionamento íntimo com o Senhor, é realmente orar ao Senhor, é realmente, igual foi falado na última aula, falar e também ter um tempo de ouvir ao Senhor. Às vezes eu vou entrar para o meu quarto e eu não vou falar uma palavra, eu vou chorar, vou ouvir o Senhor. Então, realmente, a oração nos leva a ter esse relacionamento com o Senhor. Eu tendo relacionamento com o Senhor, eu sou um cristão de raiz. Pode vir a dificuldade que nós estamos firmes, né, pastor? Em nome de Jesus. Para complementar? Uma coisa importante da oração, tem um livro chamado Disciplinas Espirituais, um livro fantástico. A primeira coisa que o autor faz da oração é falar quem ora muda. Gente, é impossível alguém ter intimidade com Deus, relacionar com Deus, sem mudança, tem? Não tem. Muda! Sabe? Você quer conhecer uma pessoa, se essa pessoa ora ou não, convive com ela. Gente, a pessoa que ora tem caráter, sabe lidar com o temperamento, sabe lidar com as situações da vida. A pessoa que ora tem mudança, sabe? O que acontece? Na intimidade com Deus, a ação do Espírito Santo na vida dele, é a mudança total na vida dele, sabe? A pessoa passa a ser uma pessoa realmente que a vida dela, testemunho, aquele que é o íntimo, que é íntimo dela, que é Deus. Essa outra mudança que acontece, sabe? A maneira da gente reagir, como tu já falou aqui, a maneira da gente reagir diante das dificuldades. Gente, quem ora? Vou colocar um exemplo para vocês. Quem ora? Teme a pandemia? Não ora, que ora? Não. Como que ele reage às situações? Gente, você quer saber como uma pessoa ora? Olha a mudança da vida dele. Como ele reage às situações? Como ele reage às tempestades da vida? Sabe? Como foi dito aqui. Ele sabe que ele tem alicerce, que ele tem raiz. Ele sabe onde que ele está. Ele está sobre a rocha. Não é verdade? Então, ele sabe. Então, gente, é muito simples você conhecer quem ora. Sabe? A maneira da pessoa agir, de viver, de testemunhar, de relacionar com Deus e com as pessoas é diferente. Relacionar com o mundo, relacionar com as dificuldades, com a dor, com o sofrimento, até com a morte é diferente. Quem ora. Agora, quem não ora, gente, é simples, gente. Sabe? Quem não ora só faz confusão. Quem ora só arruma, não consegue controlar a língua, desespera. Né? A maneira da pessoa agir é conhecida. Gente, eu vou dizer mais uma vez para vocês. Acho que o Guri falou, né? Gente, quem tem intimidade com o papai, pega o DNA do papai, pega o DNA de Deus, se torna que nem ele. Sabe? Gente, quando você tem um tempo todo relação com uma pessoa, a gente só é parecido um com a outra, né? Até engraçado isso. Eu tenho certeza que vocês tem muita coisa da esposa de vocês também, e ela de vocês. Ué, quanto tempo vocês vivem juntos? Tem que ter. Imagine com o papai do céu. Então a gente precisa ter nossa gente. Quem ora, muda. Quem não muda, continua do mesmo jeito, não conhece o que é oração, não tem vida de oração, não tem vida com Deus. Essa é a questão. Então vamos complementar aqui, né, essa lição sobre oração. E eu creio que já foi falado uma parte, né, do que a gente, dessa importância, né? E eu estou até lembrando aqui que o pastor lá no Japão falava assim, olha, se você quer ver a pessoa, se ela ora ou não, põe ela para orar. Também. Né? Porque geralmente quando a pessoa não tem intimidade com Deus, ela não consegue. Eu lembro muito essa ilustração que você falou do elevador, né? Quando você entra com uma pessoa que você não conhece, fica aquela coisa, né? E aí, voltando também para a intimidade dos casais, por exemplo, né? Quando a gente começa a conhecer a futura esposa, a namorada, né? Nos primeiros dias, né? Ninguém conhece ninguém. É uma preocupação, você está preocupado com o perfume, com a roupa, né? Você está combinando com o sapato, você está penteando o cabelo. As meninas, então, piorou, né?
Mas assim, com Deus também é a mesma coisa. Né? Para você que ainda não tem essa intimidade, não desanime, porque nós começamos assim. Né? Primeiro, você chegava, ficava um minuto na presença de Deus, você já ficava assim, sem assunto. Mas aí, aos poucos, né, você vai criando essa intimidade, e aí o seu diálogo se torna, ela flui naturalmente. É igual o pastor falou, né? Às vezes você fala com Deus assim, como se nós estivéssemos conversando aqui. E esse é o objetivo da oração. Né? Que a oração, ela te coloca num nível, vamos dizer assim, mais elevado, mais perto de Deus. Né? E te dá uma certa, vamos dizer assim, né? Nós tratamos aqui da questão, por exemplo, da pandemia. Né? Muitas vezes nós estamos tentando vencer essa pandemia a nível terreno, sendo que, primeiramente, a nossa luta tem que ser no reino espiritual. Né? Aí você fala assim, eu estou em casa, mas só eu que sou convertido. Né? Não importa onde você esteja, quem ora tem autoridade. Amém. Exemplo disso, né? Daniel orava 3 vezes ao dia. Estava lá na Babilônia. Né? Quem governava a Babilônia era Nabucodonosor. Mas quem tinha autoridade ali era Daniel. Tanto é que chegou uma hora que Nabucodonosor falou assim, olha, vocês vão cultuar esse Deus dele aqui, porque ele é Deus. Né? Converteu. Então, nós temos que perseverar na oração. Né? Aqui agora nós vamos, quero compartilhar com vocês, né, alguns versículos, né, que falam sobre isso, e destacar aqui 3 tipos de oração, né? Não é para você, tipo assim, agora, vou fazer uma oração de petição. Não, é para a gente entender que, né, nós falamos com Deus naturalmente. Né? Então, vamos dizer aqui, a Bíblia fala em Mateus 21, 22, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Né? Vocês perceberam a nuance, assim, o que a palavra de Deus fala? E tudo quanto pedires em oração. Muita gente corta esse crendo e fala, em tudo quanto é pedir em oração, eu vou receber. E não é assim, crendo, receberás. E muitas vezes nós oramos, quando iniciamos nossa vida de oração, até hoje, né, muitas vezes pedimos coisas que o Tiago fala, né? E não recebemos por quê? Pedimos mal. E como é que a gente vai minimizar esse pedir mal? É alinhar os nossos pedidos com a vontade de Deus. E como nós vamos saber que é a vontade de Deus? Voltando, né, nas aulas da importância da palavra de Deus, tendo conhecimento do quê? Da palavra de Deus. Lendo, estudando a palavra de Deus. Que aí você vai começar a pedir as coisas alinhadas com a vontade de Deus. E uma coisa é certa, você vai começar a pedir menos para você e mais para os outros. O pastor falou, né, da intercessão. Nós, vamos dizer assim, banalizamos essa palavra intercessão. Por quê? Um crente pedindo para o outro interceder, tem cabimento? Se ele tem, né, a palavra de Deus fala lá que nós temos livre acesso, né, é Hebreus que fala, né, tendo ousadia de entrar no Santo dos Santos. A Bíblia nem fala mais para você começar pelo átrio, pelo pátio, né, seguir no lugar santo, porque Jesus já fez essa parte toda. Com intrepidez. Né? Você já tem livre acesso direto ao Santo dos Santos. Agora, a intercessão nós temos que fazer para pessoas que não conhecem ainda a palavra de Deus, não conhecem o Senhor. Né? E essa intercessão, Deus procura. Agora, os outros intercessores, né, tipo assim, eu estou passando, intercede aí por mim, terceirizar a oração, né, que o pessoal fala, né? Você não quer orar, então terceirizar, não delegar. Né? Então, isso é pedir mal. Né? Porque é a mesma coisa, você está com fome e pede para eu comer. Né? Você vai ficar com fome, do mesmo jeito. Não vai mudar, né? A oração pedir muda. ajuda em oração, né? Eu estou passando por uma luta, pastor, me Vamos ajuda em alinhar a minha oração. né? Agora não, intercede por mim, irmão. Tem um crente 6 horas, né? Toda hora, 6 horas para mim, 6 horas para mim. Teve um irmão da igreja que ele falava assim, que o irmão falou assim, que você ora por mim, que para isso, assim, assado. Eu falei, não, eu não vou orar por você, eu vou te ajudar em oração. Você que tem que pegar na cabeça. E 1 Tessalonicenses 5,17 fala assim, orai sem cessar. Quer dizer, sem cessar o tempo todo. Sim. O
tempo todo, todo o tempo. Então vamos lá, que a Bíblia fala lá no Salmo 119, né? Chegue a mim a minha petição, a tua presença, livre-me segundo a tua palavra. É uma oração de petição a Deus. Está passando por um apuro, está passando, chega a Deus, né? Leva essa petição, né? E muitas vezes a gente pensa que tem que entrar na presença de Deus, né? Oh, Altíssimo, né? Soberano e tudo, tá? E não estou falando que é errado, mas muitas vezes você começa a ficar muito, vamos dizer assim, formal, né? Igual aquele encontro no elevador, né? Vai chover hoje, né? Tal. E às vezes você está precisando de 100 reais, né? Como é que eu falo? Eu nem conheço o cara, né? Então a petição são pedidos feitos a Deus dentro da oração. A maioria, né, do conteúdo de nossas orações costuma ser de petições. A maioria das vezes a gente pede. Muitas vezes a gente fica só pedindo na presença de Deus. Quando Deus vai dar a resposta, você vira as costas e sai, né? Pedimos saúde, pedimos por alguém, por uma cura, por uma vida melhor, por proteção, por ajuda no momento difícil, né? E a petição é incentivada na Bíblia. Temos essa liberdade para fazer petições ao nosso Deus. Mateus 21, 22. Mas a Bíblia também diz que devemos ser sábios no pedir, pois o mundo comum é muito comum que façamos pedidos que não estão, né, de acordo com a vontade de Deus. Foi o que nós comentamos, né? Pedir mal. E para não pedirmos mal, temos que conhecer, né, a vontade do Pai. Outro tipo aqui é o clamor. O clamor. O que é o clamor? Então, o clamor é aquela oração em voz mais alta e muitas vezes não tem aquelas muitas, não dá tempo de firular muito, né? É urgente. É urgente. Pedro afundando nas águas. Exemplo foi de Pedro. Né? Pedro afundando lá foi a oração mais rápida que ele fez. Ajuda-me, Senhor. Né? Ajuda-me, Senhor. Não teve nada de Senhor Jesus. É um clamor. De afogado. De afogado. Né? Não, o clamor, o cristão também tem momentos que ele vai clamar. Sim. Exemplo nessa pandemia, você tem clamado a Deus? Né? Tem levantado um clamor a Deus? Porque muitas vezes a gente quer vencer isso aqui na força do nosso braço. Né? E Deus, ele é um Deus que é todo poderoso, ele não é só poderoso. No Egito, né, o povo de Deus ali no Egito sofreu pragas. E Deus, com a sua mão forte, né, livrou de todas. Né? E outro tipo de oração aqui é a súplica. O que é a súplica? É aquela oração que a gente faz na nossa humildade, né? Pedindo, né? A Bíblia fala, né? Não andeis, Filipenses 4, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica com ações de graças. Eu falei, tudo dai graças. Tudo tem um propósito na nossa vida. Até os perrengues que a gente passa, tem um propósito. Né? É para a gente entender, muitas vezes a gente foi uma atitude que tomou errada, e nós, diante de Deus, Deus vai, né, através da oração, Deus fala conosco, olha, você não fez certo assim. E você aprende e você cresce na presença de Deus. Né? E com tudo isso aí a gente, vamos dizer assim, a gente usufrui do melhor de Deus na nossa vida. Né? Porque muitas vezes a gente está acostumado com o bom. Né? Tinha vamos dizer assim, não era pastor, foi um livro que eu li, não lembro o nome agora, mas assim, o que você diferencia o melhor do ruim é o bom. Quando você se contenta com o bom, tá bom assim. Você nunca vai ser o melhor. Né? E a palavra de Deus fala que quando você faz o melhor de si, te coloca entre os príncipes. Né? E você tem uma... Então a gente tem que sempre buscar o melhor para a nossa vida, tanto aqui na Terra, né? Como no porvir. E isso só através da oração. Voltando
Há uma história que, né, a gente ouviu aí. O pai e o filho foram no mercado. Daí o pai pegou o carrinho e foi fazer as compras. O filho foi para o balcão de doce e ficou ali olhando para os doces. Enquanto o pai fazia as compras. E ficou maravilhado com aqueles doces todos que estavam ali. Aí o cara que estava no balcão lá dos doces olhou para aquele menininho lá e falou assim: ô menino, pode pegar qualquer um que você quiser aí. O menino olhou, desconfiado. Assim, esperando meu pai chegar. Não pode pegar, estou te dando. Aí o pai chegou com um carrinho. Aí o pai olhou assim, o dono falou assim: estou falando para ele para pegar aí qualquer um que ele quiser aí. Que, né, ele está olhando aqui e tal. Aí o pai falou: pega lá, né? O moço está te dando. Aí o filho olhou para ele assim: rapaz, pega você. Aí o pai: não, ele está falando para você pegar lá, pai. Para pegar lá, filho, né? O menino olhou: não, pega você. Mas por que você não quer pegar? É que a sua mão é maior. Então a gente na oração, a gente vai receber o melhor de Deus para a nossa vida. Muitas vezes a gente está contentando com o bom aqui na terra, achando que está bom. E o desejo de Deus é o melhor. E para terminar, finalizar assim, tem a oração, a persistência na oração. Persistir na oração. O que é? Você nunca desanimar. Porque Deus, Ele é um Deus que vai fazer, vai cumprir essa palavra. Exemplo disso é Isabel, né? Nós estamos lá em Lucas, capítulo 1, no verso 5, onde a gente fala de Zacarias e Isabel. Né? Quando Zacarias e Isabel, eles eram, Zacarias era sacerdote, e a Bíblia fala, né, no verso 5, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, no turno de Abias. Sua mulher era filha das filhas de Arão, né, e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus. Né? Você é justa diante de Deus, você, né, persevere assim, que Deus tem o melhor. Por quê? Eles eram justos diante de Deus e eles não tinham filhos. Não tinham filhos. E naquela época, não ter filhos, né, era alguma coisa que não era, a sociedade não aceitava. Mas eles não desanimaram, perseveraram na presença de Deus, perseveraram, e Deus deu o melhor para eles. Né? E quando Isabel engravidou, engravidou de quem? João Batista. E a Bíblia, né, fala que João Batista foi, dentre os nascidos de mulher, o maior. Imagina isso, né? O privilégio que Deus deu, né? Imagina se eles tivessem desistido. Quer saber de uma coisa? Não. Largar de ser sacerdote, largar de ser tudo, porque tem jeito não, o pessoal fica só tirando sarro de mim, falando que eu estou em pecado. Mas eles perseveraram na presença de Deus. Então, persevere você também, né? Onde você estiver nos ouvindo, persevere. A promessa de Deus é: você e sua casa servirão ao Senhor. Amém? Que Deus possa estar nos abençoando, né? E alguém quer complementar alguma coisa aí? Eu gostaria só de ler um texto aqui, até eu deixei separado e acabei não lendo. E eu acho que ele diz muito sobre intimidade, fé e oração. Está lá em 1 Reis 18, 41 a 44. Elias ora para que chova. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já houve ruído de abundante chuva. Então olha só, creu e sabia que o Deus dele subiu Acabe a comer e a beber. Então Acabe obedeceu: vou subir e beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Para o quê? Orar. E disse ao moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então
lhe disse Elias, volta, e assim por 7 vezes. Né? Às vezes a gente não vê de primeira, já desiste, né? A 7ª vez, eis que se levantou do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele, sobe, diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Então, intimidade com Deus, sabendo quem é o Senhor e o quê? Enquanto o Acabe foi comer e beber, ele foi o quê? Orar ao Senhor, para quê? Para chover. Sendo que ele já tinha profetizado que Deus ia ouvir a sua oração. Amém, irmãos? Uma das coisas que o pastor falou a respeito da oração, que a oração transforma a vida de quem ora, né? E é fácil da gente ver isso. Quando a gente está num processo de oração do Senhor, o Senhor vai mudando a nossa vida, vai mudando, né? E a gente passa a sentir muita paz, mesmo quando você está enfrentando um problema que parece intransponível, mas o termômetro é a paz, né? E essa paz, além de trazer paz para quem ora, essa paz alcança as pessoas que a gente convive. Então, se eu não tenho essa vida de oração, a primeira coisa, a falta de paz é uma coisa intrínseca à minha vida. Onde eu chego, eu levo falta de paz. Eu levo problema, eu levo dissensão, né? Então, a oração também faz a gente testemunhar o Senhor. Uma vida de oração é vida transformada, é vida testemunhando o Senhor. E perseverante até o fim, né? Só comentar aqui, né? Uma história que até quem contou para mim foi o pastor Alcides. Faleceu, né? Faleceu essa semana, mas pessoa boníssima. Uma vez ele conversando com a gente numa célula, ele disse que um certo homem, ele estava desempregado e orou ao Senhor. Mas orou firmemente para Deus arrumar um emprego para ele. E Deus conseguiu um emprego, ficou abastado, né? A vida prosperou, comprou um sítio. E o que aconteceu? Não perseverou em oração. Subiu da igreja por quê? Porque as atividades do sítio estavam requerendo mais dele do que a oração. Então, a gente também tem que tomar cuidado para deixar de perseverar, deixar de buscar, porque na hora que a gente para de buscar, quem vai faltar para nós, o pastor disse? Vai faltar oxigênio. E sem oxigênio, ninguém vive. Ninguém vive. Só um minutinho, só, nem sei como é que está o tempo aí, mas só um minutinho só. Já muitas vezes, o Fernando deu essa história de livro interessante, já muitas vezes, oração sempre é um exercício de fé. Muitas vezes Deus vai nos mostrar só uma nuvem do tamanho de uma palma da mão. Então a gente ora, Deus só dá para a gente a semente. Certo? E o resto, nós vamos ter que crer, perseverar para que a coisa aconteça. Isso é muito importante. Meu irmão, minha irmã, eu creio que Deus nos ouve. Nesse momento em que está acontecendo tanta coisa, tem gente que acha que Deus não está ouvindo as nossas orações. Deus está nos ouvindo. E crê que Ele está falando. Ele está falando também. Não somente ouvir, está falando. Só que muitas vezes, meu irmão, minha irmã, sabe, Deus está nos mostrando somente uma nuvem do tamanho de uma palma de uma mão. Será que não vamos crer que a chuva abundante vai ser derramada? Podemos dizer para as pessoas, só pode descansar, pode ir para casa, comer e beber, que a bênção já chegou. Persevere, meu irmão, creia e viva e vença pela fé. Os avisos, né? Hoje, 7h30, culto, né? 7 horas, desculpa, 7 horas, culto Santa Ceia, né, irmãos? Então, já prepara aí o seu pão, o seu vinho, né? Para ele não deixar de desfrutar desse memorial do Senhor. Quarta-feira, 7h30, culto de oração. Diariamente, a devocional com o pastor Luiz Carlos Ampinelli, 7 horas da manhã, são 15 minutos de bênção na nossa vida. Se você acordou mais tarde um pouquinho, não tem problema, está disponível no YouTube,
Essa escola dominical também, se você quiser ouvi-la novamente, falar para os amigos, divulgá-la, está lá disponível também. 9 horas da manhã, nossa escola dominical Kids, leva os seus filhos lá para assistir, não só ver desenho animado, mas para lá, pelo menos esses dias, aprender um pouco da palavra de Deus. Amém, irmãos? Você quer dar seu dízimo, para devolver seu dízimo, está com dificuldades, pode estar ligando para mim, para o Humberto, para o pastor, que a gente vai até vocês, né? Ou pode fazer uma transferência ou depósito direto na Caixa Confederal, né? Porque nós temos que continuar dando graças ao Senhor por Ele estar nos suprindo as nossas necessidades em andamento, né? Com os trabalhos da igreja, que não param, né? Pode até nós não estarmos encontrando pessoalmente, mas assim, a obra tem que continuar. Amém, irmãos?